todas. Boa Sejam todos tarde. bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Boa tarde, professor Claudinei, a professora Selma, professor Gabriel, professora Isabela, Lucinéia, Mário, Patrícia e Silene. Sejam acolhidos, vontade para participar, para conversar comigo, mandar uma joinha, olha que beleza, né? Então, hoje eu já recebi um pouco mais de treinamento, espero contemplar tudo que é esperado do formador hoje, né? Segundo as orientações que eu recebi. Gente, eu vou hoje pedir que todos participem, né? Eu vou ser avaliado por isso e eu recebo essa cobrança que todo mundo tem que participar em algum momento. Se você não pode, por causa do microfone, o equipamento está com algum problema, ou está numa situação que a professora já me contou aqui que ela estava hoje num ambiente diferente e vai deixar a tela desligada, né? Mas ela me avisou, vai participar conforme puder. Então, professora Lucinéia, se não me engano, depois, a hora que ela puder confirmar ali no chat, que a professora Lucinéia que estava, né, ali com uma situação delicada, mas ela ia participar. Então, não tem problema, eu só preciso da justificativa, eu tenho que escrever ela, né, numa planilha, sempre que o professor, né, não estava com a câmera aberta ou não pôde participar. Então, vou parar de compartilhar aqui a minha tela de recepção e vou compartilhar. Joia. Vou compartilhar o nosso material de hoje, a nossa proposta de hoje. Bem tranquila, e eu vou avisar. Olha aqui, vou começar, então, hoje, professor Claudinei, vou pedir para fazer a primeira leitura. Eu aviso, tá? Só estou dando um aviso. Tá bom. Professor Claudinei, depois o professor Gabriel, professora Isabela. Eu vou pedindo para fazer a leitura para a gente, ok? Eu vou iniciar aqui, né, com o nosso tema, sala de aula invertida, avaliação. Reunião 8, 12, 14 de agosto, né? A participação com a câmera aberta é fundamental, todos nós somos incentivados a usá-la, todos os benefícios já são ditos, então, e a justificativa de quem não puder também, por favor, deixar escrita no chat é muito importante. Cronograma da jornada, olha, já estamos caminhando para o fim. Reunião 8, sala de aula invertida, avaliação. Agenda, acolhimento, objetivos, fundamentando a prática, em ação e compartilhamento, e para concluir. Então, vamos lá, agora é a hora do acolhimento. Vamos analisar a tirinha aqui do desenho Charlie Brown Jr., ok? Vou, então, pedir para o professor Claudinei fazer a leitura, a interpretação da tirinha para a gente e já fazer a leitura do quadro roxo aqui, né? Pode ser, professor? Pode ser. Obrigado. Sim, senhora, esse é o meu resumo do livro. Quais as chances a senhora avaliar ele com carinho e compreensão? Já faz a leitura do parte roxa? Por favor. Acolher o educando é o ponto básico para proceder à atividade de avaliação, assim como para proceder toda e qualquer prática educativa. Obrigado, professor. Pode ler, professor, a fonte ali que vai ser útil também. Cipriano Lucchesi, né? O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem. Obrigado, Dele, muito bem. Interessante. Então, vamos ficar com essa reflexão. Eu vou pedir para o professor Claudinei, aliás, professor Gabriel agora. Professor Claudinei, eu vou agradecer. Pedir para o professor Gabriel Henrique, por gentileza, pode fazer a leitura para a gente, né? Aqui do quadro pontilhado. Ele até lá embaixo. Posso sim. Professor, o acolhimento e a empatia, conforme sugerido tanto pela tirinha quanto pela frase de Lucchesi, podem afetar positivamente a aprendizagem e o desenvolvimento emocional dos estudantes. Como isso pode contribuir para um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e motivador? Obrigado, professor Claudinei. Para mim não apareceu aqui, não consegui vê-lo.
Será que tua câmera está fechada? Tá algum probleminha Não, aí? é que eu tô chegando em casa, eu já vou ligar. Ah, tá joia. Obrigado, professor. Então, obrigado. Olha, já temos 2 participações, deixa eu dar um tique aqui. Os próximos já vou chamar para contribuir, para fazer a leitura, professora Isabela e daí o professor Mário, tá joia? Já chamo vocês. Gente, a tirinha está aqui e ela nos leva para um lugar de reflexão sobre a avaliação feita de maneira diagnóstica, não classificatória, não aquela avaliação que procura encontrar os erros, né? Então, temos uma aluna que aparentemente se dedicou, não sei, será que ela se dedicou, será que não? A interpretação do texto é de cada um, né? Posso pensar, ela se dedicou, mas ela tem alguma insegurança, tá? Será que não tem recebido, né, um retorno a contento? O que a nossa estudante está fazendo? Será que ela é uma aluna dedicada que está insegura? Será que ela é uma aluna relapsa que está querendo fazer uma média com a professora, né, para tirar uma notinha melhor? O que será que é? A gente já vai comentar sobre esses pontos daqui um segundinho. A gente vai abrir para pensar na nossa avaliação, né? Professora Isabela, você pode fazer a leitura para a gente aqui dos objetivos, por favor? Sim. Até o fim. Discutir o que é teste de garantia do preparo, GP, na avaliação diagnóstica da sala de aula invertida. Compreender os benefícios para a aprendizagem da aplicação do teste de GP. Planejar questões para o teste de garantia de preparo, levando em consideração o descritor D17. Compreender os desdobramentos de conflitos políticos, sociais e ou culturais ao longo da história. Ok, obrigado, professora Isabela. Então, temos aqui os objetivos, né, para a gente levar em conta. Hoje a gente vai trabalhar um tipo de avaliação. Agora, nosso desafio. Será que vamos conseguir aplicar essa avaliação de uma maneira, né, acolhedora, com uma estudante? Como que vamos planejar, né? De certa forma, a avaliação um momento de cobrança, né? Um momento de que a gente vai verificar se o aluno fez a atividade proposta ou não, né? Então, se ele não fez, a gente vai perguntar o porquê, vai haver essa cobrança. Mas agora, voltando à tirinha, aqui, eu vou perguntar para vocês, dentro desses objetivos, né, de a gente elaborar uma nova avaliação, aprender uma nova avaliação, preciso de uma participação. Professor Mário, pode dizer para a gente qual a sua opinião? Será que essa aluna aqui foi aplicada uma avaliação diagnóstica? Foi aplicada uma avaliação classificatória? O que ela está pretendendo, pedindo a compreensão e carinho do professor? Será, na sua opinião, qual será que é a ideia da nossa aluninha? Boa tarde, professor João. Bem, o que a gente percebe ali é que há uma certa ansiedade, né, da menina com relação ao resultado da sua avaliação, né? Pelo que a gente percebe, é uma avaliação que é feita de uma forma bem coletiva, né? Mas chama a atenção para a gente disso, né? Dessa necessidade de se fazer de se ter uma visão um pouco mais individualizada, né? Apesar dos desafios que a gente tem, né? Do número de alunos em sala, da falta de tempo para o preparo das aulas, desse tipo de avaliação, né? A gente vê que a proposta é essa, né? E são coisas que a gente vê há bastante tempo, né? Até está citado aí o Lucchesi, né? Outro dia eu conversava com os colegas na nossa formação do retorno do recesso escolar, e a gente falava justamente isso, né? Que agora as formações têm sido mais estilo coaching, né? Que assim, aquela coisa, pouco se discute teoria, pouco se discute realmente conteúdos pedagógicos, né? Inclusive o próprio Lucchesi, né? Até brinquei com alguém, falei, deu até saudade do Lucchesi, que né? A gente faz tempo que não vê o Lucchesi, e agora a gente vê na tirinha, né? Mas revela isso, né? Essa necessidade que a gente já discute faz tempo, né? Porém, ainda não, talvez assim, tem uma certa resistência nossa, mas também falta as condições necessárias. Né?
Obrigado, professor Mário. Olha, eu tenho anotado aqui sempre as contribuições de vocês para a gente levar na nossa reunião semanal, né, com a professora que elabora o material, temos também a tutoria, e eles são receptivos, sempre é o que a gente comenta e tal, é levado em conta, né? Vou concordar completamente com o que o professor falou, que o Lucchesi era uma grande novidade. Quando eu estava na universidade, ele foi trazido, mas como uma coisa absolutamente nova, mas há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás eu estava na universidade, o Lucchesi era uma novidade, e muitos colegas rechaçavam a ideia da avaliação diagnóstica. Não é, eu não fui alvo, não fui um aluno avaliado na minha vida escolar e acadêmica com avaliação diagnóstica do Lucchesi. A minha avaliação era classificatória tradicional. Tá? Eu sobrevivi. Eu acredito que muitos de nós aqui, vocês podem dar um joinha aí se vocês concordam ou não concordam. Você foi alvo de uma avaliação diagnóstica? De uma avaliação diferente, né, moderna, ou foi pode contribuir no chat também, ou foi alvo da avaliação tradicional classificatória? Eu me considero uma pessoa jovem, tenho 40 anos, né, mas já tenho uma experiência um pouco grande aí na estrada. Eu tive também, não sei se contei para vocês, eu estudei até o 3º ano de matemática também, depois que eu estudei história. Então, eu fiz o vestibular, passei e fiz alguns anos de matemática. Lá, então, a avaliação humanizada, vamos chamar assim, praticamente não existiu. Eu tirava 0, às vezes. Eu não tirei, nunca tirei 0, né? Sempre tirei notas boas lá em matemática, mas minha nota, eu estudei 90%, mas a minha nota não era 90%. Né, no valor de 100%, eu não tirava 90%, às vezes eu tirava 50%, porque aqueles 10% eram mais importantes naquela prova, né, o que eu não sabia. Mas é muito bom essa contribuição. Então, vamos com esse intuito, misturar aqui com os nossos objetivos a gente vai elaborar hoje uma avaliação, nesse intuito, né, não de fazer uma procura, como o adulto que procura o piolho na cabeça da criança, né? Vou procurar o erro, vou procurar punir aqui, né? O erro, o que foi errado. A intenção é de a gente corrigir as rotas, né? Então, incentivar e elogiar, valorizar o aluno que realizou a proposta. Talvez isso seja pedagógico também. Então, olha, nos objetivos, né? Discutir o que é o teste de garantia de preparo. Então, o tema de hoje é uma forma de avaliação dentro da sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida é maior, a gente trabalhou na aula passada o ritual, né, da metodologia, que é fornecer o material para o aluno estudar em casa, e a gente também já simulou o debate a ser feito na sala de aula. O tema de hoje é uma pequena avaliação rápida para ser feita em 10 minutos com os alunos na sala de aula, um momento antes do debate. Então, essa nossa proposta era um exemplo de sala de aula invertida, né? É obrigatório ser debate? Não. Eu posso colocar qualquer outra forma de trabalhar, né, dentro de uma metodologia ativa, né? Que os alunos tenham que participar, tenham que agir na sala de aula. Pode ser outra. A gente escolheu o debate como um exemplo. Então, a gente, na aula passada, escolheu o material, preparou o debate e simulou o debate. Na aula de hoje, a gente vai imaginar que antes do debate, eu quero garantir que o meu aluno estudou. De que forma? Aplicando 4 questões. Rapidinho, 4 questões. 3 questões objetivas, podem ser 4 objetivas, né? Mas a proposta, o exemplo de hoje são 3 questões objetivas e uma questão descritiva individual, tá? Porque o momento, acho que o professor Mário citou isso, né? A avaliação individual não pode ser descartada completamente, porque uma hora ou outra eu preciso de um tete-a-tete, preciso saber o meu aluno, eu e ele só ali, né, na avaliação. Cada um tem que fazer o seu, para não correr o risco daquele que vai sempre na carona, né? Nunca põe a mão na massa.
Então, o teste de garantia de preparo é uma pequena avaliação, bem rápida, para fazer em 10 minutos, e a gente já poder dar um retorno para os alunos, né? E ela, de preferência, impressa. Veja só, o material impresso, questão objetiva da impressão que é tradicional, né? Mas a forma de eu aplicar pode ser inovadora, pode ser uma metodologia ativa, né? Adiante. Agora, a nossa experiência de hoje vai ser via chat, tá? Via chat aqui, né? Eu vou pedir para vocês, e vou pedir para o coleguinha fazer a leitura para a gente aqui desse slide também. Eu tenho que perder o costume de falar coleguinha, porque eu estou usando bastante com os meus alunos, né? Vou chamar de um nome mais apreciativo. Vou pedir para a professora ou professor, cursista, colaborador, quem que está na vez aqui? Professor João, meu xará, professor João. Por gentileza, pode fazer a leitura para a gente aqui do quadro roxo do slide? Professor João, tudo bem? Abrir o microfone, senão não vai, né? Ah, ok, isso. Cursista, na sua experiência, qual das imagens acima melhor representa a forma de como você avalia os seus estudantes? Registre no chat, né, o seu comentário justificando sua escolha. Obrigado, professor. Aproveitando, Exatamente. aproveitando, boa tarde a todos e desculpe o meu atraso. Não, que é isso, prof. Boa tarde, boa tarde. Senhor João, já aproveita para a gente aqui, conversa comigo, ó. Qual que é a imagem número 1, na sua opinião? Qual metodologia, né, ela é exemplificada como uma avaliação, né? Eu peguei a número 1, ali você está corrigindo, seria isso? Do meu ponto de vista, é o aluno que está fazendo alguma coisa. É o aluno, o aluno que está sendo avaliado ali. Geralmente, a avaliação que eu faço quando é rápido, que tem que ser rápido, conforme o comentário aí, geralmente eu levo impresso, né? 2 perguntinhas, no máximo 3, para eles responderem rapidinho. Então, eu faço a distribuição e daí eu vou fazendo essa pergunta para cada um deles, como responderiam, né? Geralmente eu faço assim. Ok. Obrigado, professor João. Então, agora todo mundo participa no chat, por favor, me diga uma coisa. Quais dessas 7 aqui você usa mais? Vamos ter um momentinho aqui para todos participarem, mas preciso que vocês escrevam ali, fica registrado, fica bonito. E por que você usa essas, né? Pode ser uma justificativa pequena. Olha, a 1 é a avaliação escrita, impressa, né? O professor João falou, a avaliação, ela é mais rápida, né? Ela tem seus benefícios. Avaliação escrita. Número 2, também vocês podem comentar comigo aqui se eu estou correto. Será que é essa? Será que não é? A número 2 é um trabalho em grupo, feito na sala de aula, né? Um trabalho em grupo também escrito, eles estão fazendo anotações. Um trabalho feito ali na carteira. Número 3 parece apresentação de trabalho, né? Os alunos estão apresentando lá na frente, é um grupo, mas as carteiras estão na disposição tradicional. O 4 é um trabalho escrito, a ser entregue para o professor, com aquela capinha. Quando vem com uma capa dessa, eu fico feliz da vida, né? Caprichadinho, se for feito à mão. Se for só impresso, é um capricho, mas não é tanto, né? Quando eles fazem, se dedicam, a gente gosta. A 5 é a... Nossa, tá pequeno para mim. Rotação por estações. Rotação por estações. Essa é uma que eu confesso ainda não tenho formação, não tenho facilidade para usar ainda, né? Essa rotação por estações. A 6, eles estão colocando a mão na massa, estão fazendo. Eu acredito que está na cultura maker, né? A cultura maker eu já participei de formação, já entendi como é que funciona. Questão de construir, né? Fazer a maquete, pintar, colar, fazer uma estrutura medieval, uma estrutura de batalha. Eu vi uma vez um vídeo, eu não sei fazer, mas eles construíram com palito de sorvete uma catapulta, que era uma máquina de guerra
romana, persa, né? Depois, na Idade Média era usado também. Eu não Nossa, posso uma agora. hora eu gostaria de fazer. E não pode agora. E a 7 Ali? Ali pode. A 7 é utilizando o laboratório de informática, né? Então, por favor, me digam aí quais que vocês usam mais. Aqui eu vou fazendo a leitura aqui, olha. A professora Valéria, várias aqui, muito bom. A professora Silene também, marcou várias. Professor Gabriel, todas menos 5 e 7. Isabela marcou 2 e 6. Professor Mário, 1, 2, 3 e 4. Professora Maria Helena, quase todas. Professora Lucinéia, 5 e 6. Professora Patrícia, 1, 2, 3. Atividades realizadas no caderno, pesquisa, apresentação de trabalhos. Ó, a professora Selma fez uma participação legal aqui também. Ó, 1, 2, 3. Apresentação em grupo com nota individual para, né, todos que falam. Professora Paula, 1, 2, 3. Fiz capturas com os alunos. Pareceria com a professora de física. Ok. Acho que eu escrevi errado, é catapulta. Ah, fiz. Oh, não, tá certo, eu que li errado. Fiz catapultas com os alunos. Parceria. Ok. Parceria com a professora de física. Ótimo, nossa, quando dá para fazer, né? Um tema associando mais de um componente é muito legal. Professor Claudinei, ó, utilizo 1, 2, 3, 5, um pouco, e a 7, devido à ausência de acesso ao laboratório, né? Menos ainda. Quase todos os trimestres utilizo no seminário. Olha, legal, professor Claudinei. Muito bom. Professor João também, 1 e 3, legal. Toda sala de aula é um universo, né? A gente não é tão simples assim. Muito obrigado pela participação de todos. Já fiquei feliz. Gente, agora vamos para fundamentando a prática. Uma possibilidade de avaliação diagnóstica na sala de aula é aplicada pelo professor do teste de garantia de preparo. Você já ouviu falar desse teste ou já aplicou com um de seus estudantes? Utilize um emoji ali. Você já aplicou o teste de garantia de preparo? Dá um joinha para cima. Se não conhece, não aplicou, um joinha para baixo, por favor. Se não conhece, pode ser sincero, pessoal. Eu realmente não conhecia, né? Até a minha formação agora eu não conhecia o que era teste de garantia de preparo, não com esse nome. Mais alguém, gente? Isso, por favor, todos participem ali, para eu ter uma noção aqui da participação. Professora Selma, pode falar, pode participar. O professor João, assim, esse teste de garantia de preparo, normalmente, eu acho que é a mesma coisa, vamos ver se eu entendi. Eu estou trabalhando com um tema, aí eu quero que eles façam alguns desenhos ou num cartaz eles deem uma palavra sobre determinado tema, e aí coloco assim num cartaz tudo que eles pensam sobre o determinado tema. Isso é uma avaliação de garantia de preparo, né? Rapidamente, né? Você explica, eles pesquisam, antes de apresentar o trabalho, eles fazem esse trabalho conjunto. Eu faço uma pergunta e cada um vai fazendo o que pode. Ou uma frase, ou um desenho, e aí a gente monta um painel sobre aquele assunto, né? Sim, se ele for feito um teste rápido antes do tema principal, minutos, né? É tipo 15 minutos e eles fazem, e eles produzem coisas muito legais, né? Legal. Aí sim, prof, o objetivo é uma apresentação de cartazes, por exemplo. Então, antes daquela apresentação, a gente aplica um testezinho rápido, só para garantir que todo mundo entendeu o que é a proposta. Pode ser uma aula antes, pode ser uma aula antes, né? Dependendo do tema. Se for um debate, pode ser na mesma aula, a gente aplica o teste, né? Como preparação para o debate, que vai acontecer daqui 15, 20 minutos. Aí funciona assim. Eu também, quando eu participei dessa formação, eu coloquei o joinha para baixo. Não conhecia com esse nome. Depois que me explicaram o que era, eu falei, então eu conheço. Eu já fiz, só que com um nome diferente, né? Ok. Deixa eu ver quem que está na vez de participar aqui agora, para ler para mim o quadro roxo. Hoje vai dar tempo todo mundo participar e mais um pouco, né? Professora Maria Helena. Tudo bem, prof?
Joia, o professor Claudinei aqui, né? Foi a mesma experiência que eu, né? Com outro nome a gente já conhecia. Professora Maria Helena, tá aí? Por gentileza, você pode fazer a leitura deste quadro roxo? Vamos ver o que é o teste de garantia de preparo. Tudo bem, prof. O que é o teste de garantia do preparo, GP? É uma avaliação individual realizada antes da atividade em grupo na metodologia de sala de aula invertida. Obrigado, professora, pela participação. Muito boa leitura. Agora, a professora Patrícia dos Santos. Pode ler o quadro azul para a gente, por favor? Sim. Verifica se os alunos estudaram o material previamente proposto. Ok. Estão acompanhando, povo? Ó, quadro roxo é uma avaliação realizada antes da atividade em grupo na metodologia de sala de aula invertida. Então, vai ter atividade em grupo, né? Debate, por exemplo. Então, antes do debate, uma avaliação rápida, individual. Essa é a questão. Uma das coisas principais é que tem que ser individual, né? Cada um tem que realizar a avaliação individualmente. E aí, a gente vai verificar se os alunos estudaram. Esse é um objetivo. Elaborar uma avaliação que me dê um resultado, para eu poder descobrir se os alunos estudaram o material previamente ou não, né? Agora é a vez da professora Paula. Tudo bem, professora Paula? Pode fazer a leitura do quadro rosa para a gente, por gentileza? Integra-se bem a metodologia de sala de aula invertida, pois avalia a preparação individual dos alunos e incentiva a participação ativa durante a aula presencial. Ok, obrigado, professora Paula. Ok, ó, essa questão do incentivo também, eu penso assim, claro, eu queria descobrir quem que não estudou, né? Quem que não fez a leitura do material que eu propus. Mas eu já percebi que se eu fizer ao contrário, descobrir quem que fez, e funcionou, viu? Eu fiz um sexto ano, eu confesso para vocês, eu estava bem cético com a sala de aula invertida com o sexto ano. Né? E eu com certeza tinha razão também, porque a primeira tentativa minha, olha, foi um pouco desanimadora, né? Para utilizar um eufemismo, uma palavra suave. É uma turma bem agitada, não é muito comprometida, né, não tem uma cultura de estudo, aí eu fui bem simples, eu falei, gente, livro didático, 3 páginas, para vocês fazerem a leitura sobre os astecas. Vocês estão trabalhando no sexto ano, o conteúdo dos incas, maias e astecas foi agora, né? Agora, acho que na altura ali no RSO, estamos na Grécia. Quem tem sexto ano aí, estão na Grécia já? Já passaram da Grécia? Trabalharam os astecas, incas e maias? Então, eu estou trabalhando no primeiro ano, ensino médio. Ah, no médio também, né? Vai no meio coincidindo. É colombiana, né? Isso. Pedi 3 páginas sobre os astecas, gente. 3 páginas. Aí eu descobri, fui vendo, cara, quem que fez a leitura? Eu não conhecia o teste ainda, não preparei o teste. Eu fiz oral, de certa forma de maneira oral, né? Eu tinha preparado eles. Eu falei, olha, vocês vão fazer o estudo em casa e depois eu vou conferir. Tá? Vou anotar quem conseguir falar para mim sobre o assunto. Com segurança, apenas uma aluninha veio, professor, eu fiz a leitura e os astecas eram assim, falou da localização, sabe quando ele dá aquela olhadinha para o horizonte que ela está puxando da memória mesmo? E o que eu lembro mais, professor, é que eles jogavam um jogo, que tinha uma bola, e eles tinham que acertar com o joelho. Daí ela falou, me convenceu. Já falei, olha, parabéns. Você é uma aluna. E realmente, a Melissa, né? Ela usa um óculos, assim, de bastante grau, um grau um pouco mais forte, e é uma fofura. Elogiei a Melissa. Falei, olha que legal, Melissa, muito bom. E aí eu percebi que quem não tinha lido já estava vários lendo lá, sabe? Eu quero um elogio também. Daqui a pouco veio uma outra, já falou, olha, professor, tal, e aí melhorou. Daí, na segunda tentativa, eu já conseguia angariar mais, já veio ali uma dúzia de alunos que tinham feito a leitura, sabe? E realmente pensei, não vai funcionar nunca, né? No início, né? Vou ser sincero com vocês, mas eu vi que funcionou, e
água mole, pedra dura, aquela história, né? E quem não participa, aqueles que não querem nada, a gente vai torcendo aos pouquinhos. Professora que participou por último agora foi a professora Paula, né? Professora Silene, pode ler para mim, por gentileza, o quadro roxo? Promove a aprendizagem colaborativa durante a aula, pois, após o teste individual, os alunos discutem as respostas em grupo, chegando a um consenso. Ok. Obrigado, professora. Gente, eu vou fazer as últimas leituras aqui, ó. Engaja os alunos no processo de aprendizagem, mantendo-os envolvidos e responsáveis pelo seu próprio aprendizado, e fornece um feedback imediato sobre o desempenho dos alunos, ajudando-os a corrigir equívocos rapidamente. Então, a ideia é de eu ter uma avaliação rápida que eu posso corrigir muito rapidamente, por isso a ênfase na questão objetiva, né? Individual. Então, rapidamente eu posso olhar as respostas. Ó, número 1, aqui, ó, quem que respondeu, né? Posso fazer por amostragem, posso recolher também um pequeno gabarito, ou recolher a avaliação e olhar que em 10 minutos eu tenho um diagnóstico. E vou corrigir, ó, ninguém acertou a questão A, mas as outras eles acertaram. Então, a questão 1, né? Então, pode ser um momento de correção de rota. Gente, agora eu vou começar a repetir, vou ter que pedir para a professora Selma novamente. Pode fazer a leitura para a gente? Vou pedir para ler o quadro inteiro. Ah, professora Valéria, perdão. Pode falar, professora Valéria. Professor, eu posso fazer a leitura. Ah, ok. Eu só não está funcionando a minha câmera, mas o áudio está funcionando. O áudio está funcionando muito bem, professora Valéria. Então, obrigado pela participação. Pode fazer a leitura, por gentileza, do slide inteiro, ó, da esquerda para a direita, tá? Começa aqui embaixo, ali, ó, o antes, né? Da esquerda para a direita. Fique à vontade. Tá joia. Então, o antes, né? Como funciona o teste de garantia de preparo na aula invertida? Os estudantes se preparam estudando para as atividades em sala. O professor aplica o teste de garantia do preparo individual em sala. Depois, discussão das respostas do teste em grupo. Feedback imediato do professor e esclarecimento das dúvidas dos estudantes. Após o professor dar sequência aos demais encaminhamentos metodológicos. Obrigado, professora Valéria. Então, quero que vocês me digam se ficou alguma dúvida desse rito, né? Desse esquema da aplicação desse teste de garantia do preparo. O antes é o mesmo da sala de aula invertida. Estudou o conteúdo em casa, o material que o professor e a professora propôs. O durante é a aplicação do teste prontinho que o professor trouxe, com poucas questões para ser realizado em, no máximo, 10 minutos. Depois, a gente vai discutir as respostas. Mais 10 minutos também para eu discutir as respostas, analisar as respostas como professor e esclarecer alguma dúvida dos alunos, né? Então, é só isso. Nada mais do que isso. Não é complicado. Eu vi que alguém levantou a mão. Professora Selma, fique à vontade. Então, João, eu estou aqui imaginando essa técnica ali, né? E aí fica uma pergunta que não quer calar. Como colocar isso em prática em sala de aula, com os tipos de aula que nós temos, né? Que cada dia você tem um conteúdo diferente em sala de aula, não tem, pela programação da CED, não tem tempo para você fazer uma avaliação, não tem tempo para você fazer uma discussão mais elaborada com os alunos, né? É conteúdo em cima de conteúdo, e ainda tem prova Paraná, e ainda tem não sei mais o quê, e vai indo. No final, você vai dar um conteúdo no trimestre, quando muito, se for dessa forma aí, né? Ok, prof. Olha, eu estou anotando aqui, você falando, eu já estava anotando para eu levar as contribuições. E vou fazer coro novamente, reforçando. Na avaliação de hoje, quem concorda com a professora Selma, também escreva por gentileza. Eu também vou fazer isso, no que depender de mim, eu vou levar sempre essa ideia, já levei, já falei. A gente precisa
também ter uma saída para trabalhar tantos conteúdos, né? Para trabalhar tantos conteúdos. Eu, como formador, estou engajado com vocês. Como que a gente faz para trabalhar quando a gente tem tantos conteúdos, a turma tem um ritmo mais lento, é mais agitada, não consigo aplicar o que eu queria aplicar nessa aula, vou precisar de 2, daí ou mais, né, para o mesmo conteúdo. É uma questão, e nós temos que ser sinceros, né, ser cordiais, mas perguntar e pedir essa solução também. O que fazer, né? A ideia vai ser trabalhar, então, mais superficialmente com todos os conteúdos, ou eu posso focar em alguns e quais eu devo focar e insistir até uma situação satisfatória, e aí como que eu faço com os outros que eu não vai dar tempo de trabalhar, professora? Então, concordo nesse sentido, né? E é uma busca, e é uma necessidade da gente usar os mecanismos que todos que são possíveis para a gente comunicar isso para quem elabora os materiais, né? E para pensar. Eu acho que o teste de hoje é uma maneira de dar uma acelerada também. Se a gente aprender bem ele, como aplicar ele, ele pode ser utilizado em outras metodologias também. Em qualquer metodologia. Como a gente já viu agora no exemplo que a professora nos deu, né? Ali, de maneira mais oral, mas eu conferi com os alunos quais são as dúvidas, quem que participou, quem que não participou, como eu mesmo fiz, né? Eu dei 3 páginas e agora eu quero saber se eles conseguem falar para mim algumas frases a respeito do conteúdo. É um teste de garantia de preparo. Então, ferramentas para que a gente possa dar uma acelerada. Ok, prof? Então, vamos agora para um exemplo aqui, ó, do teste de garantia. Vou mostrar para vocês o exemplo aqui, que é igualzinho o que a gente vai preencher daqui a pouquinho no Momento em Ação. Podem me dar um joinha se vocês conseguem ver aqui, porque eu mudei de tela. Eu vim aqui na tela. Opa, beleza. Aqui, gente, tá. Tem de novo, ó, da onde a gente parou. E aqui o exemplo. O material de estudo, então a gente vai receber hoje um material diferente. Aqui o exemplo está a aula 8, né? No nosso material vai estar outra aula, vai ser a aula 30. Tem um vídeo, tem um texto de apoio e tem o descritor, tá? E o exemplo propriamente dito está aqui, gente. Olha o que é o teste de garantia de preparo para a aula 8. São 4 questões para eu aplicar com os alunos. Ok? É só isso, né? Eu tenho que elaborar 4 questões, 3 objetivas e uma descritiva. Vamos reparar aqui, ó. Primeira questão é objetiva, tá? O tema da aula 8 é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, é simples, tá? Mas ela é pensada de um jeito que quem não estudou o assunto não vai acertar, né? Outra questão, a segunda questão é objetiva também. Terceira questão objetiva, e uma 4ª questão aberta, para diversificar também, né? Para não ser possível um chute, tem uns que são muito bons de chute. Então, uma questão objetiva. Então, hoje a gente vai fazer isso. Só temos que ter na cabeça que é para ser algo rápido, para eu aplicar em 10 minutos, e tem que ser a respeito do conteúdo. Qual que é o conteúdo, né, que a gente está trabalhando na nossa sala de aula invertida? É a Guerra Fria. Na aula passada a gente fez o debate já da Guerra Fria, né? Então é simples hoje, é o mesmo material, os mesmos slides, a gente vai se dividir em grupo e vamos elaborar essas 4 questões. Espero que sobre um tempinho. Gente, você está lá no grupo, já está tudo pronto? Vamos abrir o diário formativo, né? Já vou dar uma olhadinha no meu diário formativo, tirar as dúvidas, já se preparando para o momento final. Gente, alguma participação, alguma dúvida sobre o que é o teste de garantia de preparo? Levanta a mãozinha e eu já vou preparar os grupos e vou encaminhar para vocês aqui o link do material do Em Ação de hoje. Já todo mundo abre, por favor, aqui o link do material Em Ação. Vou colocar aqui no chat. Em Ação. 2 pontos. Confiram, por favor, se você consegue editar.
Eu sempre faço a alteração ali, mas às vezes ele não permite. Obrigado, professor Claudinei. Conseguiu editar? Sim. Tudo bem, professora Lucinéia? Ok, não tem problema. Você pode ir acompanhando daí. Então, agora chegou a hora da gente se dividir em grupos. Já conto para vocês como é que vai ser. Só um instantezinho. Salas temáticas. Já digo qual grupo que vai participar aqui. Olha, gente, então, hoje, quem vai ficar aqui na sala vai ser o grupo 3. Tá joia? Deixa eu ver aqui. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. O grupo 3 vai permanecer aqui na sala, tá? A professora Selma, Paula e Valéria vão ficar aqui na sala principal para elaborar o trabalho. E os outros já vão ganhar o convite. Joia? Então, professora... Olá, pessoal. Oi. Olá. Vai socando nós 3? Ficamos só nós 3. Parece que é nós. Tá, vamos lá, então. Primeira questão objetiva. Ai, gente, isso aqui, olha, ninguém merece, viu? Ninguém merece. Ninguém merece. Porque é uma coisa irreal, né? A gente não consegue fazer nada disso em sala de aula. Em vez da gente fazendo uns cursos de fundamentação teórica, né, da nossa área, a gente fica fazendo essas bobeirinhas aí. Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Tudo muito superficial, né? E aí... Tudo. Sei lá. Onde que nós vamos parar? Pois é. Vamos ver lá uma questão objetiva sobre a Guerra Fria, características gerais. Então, primeiro, conceituar, né? Conceito. Não dá para colocar essa pergunta, né? O que nós podemos perguntar? Acho que perguntar, talvez não conceito, mas colocar o que define que o fato desse momento histórico ter sido chamado de Guerra Fria. Talvez, ou por que esse momento histórico foi chamado de Guerra Fria. Porque esse período histórico foi chamado de Guerra Fria. Ainda tem que pôr as alternativas, né? Mas não é objetivo? Não é subjetivo, assim? Não, você tem que elaborar as alternativas para o aluno, não é? Não é isso? Não sei, não entendi. São 3 questões objetivas. Olha só. E a última questão prova, é aberta. É uma prova, né?
É uma provinha, é uma avaliação. Gente, Então, mas isso não é questão rápida, isso não é um teste rápido. Teste rápido é você fazer uma questão, né? Gente, os meus alunos, 4 questões, assim, os do primeiro ano, eles têm uma aula inteira para fazer. Eles levam se passar essas 4 questões no primeiro ano do ensino médio, eles levam mais que uma aula. Uhum. Vamos colocar aqui a questão aberta, conceituar Guerra Fria. Uhum. Dava para fazer uma pedindo para assinalar os países que pertenciam ao bloco capitalista. Eu pensei assim, professor, não sei se vocês concordam, A1 podia ser o contexto, né? O contexto. Quando que começou a Guerra Fria, né? Que ali é a Segunda Guerra Mundial. Aí a 2 podia ser essa 1 que a professora colocou ali, ó. Porque esse período foi chamado de Guerra Fria. E aí a 3 é essa que a professora falou por último. O que vocês acham? E aí a gente... Essa aqui recorta e coloca na segunda. Isso. Até na 3 dava para fazer um esquema do tipo assim, assinale com verdadeiro e falso. Os países que pertenciam ao bloco capitalista e com S os que pertenciam ao bloco socialista, alguma coisa assim, sabe? Eu faço essas coisas nas provas, eles gostam, assim. Né? Eles falaram que fica mais fácil, que eles conseguem pensar melhor, né? Ótima ideia. Eu estou fazendo a aplicação, né, a implementação da metodologia lá do aprendizagem baseada em projeto. Está saindo umas coisas bacanas, assim. Mas é bem... Eu também, o meu ficou bem legal. Você tem que decidir o que você faz. Se você segue as aulas da RCO, ou se você faz uma coisa diferente. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer. Não consegue. E aí, quando a gente opta por fazer uma coisa diferente, tem que arcar com as consequências, né? Qual que é a segunda que vocês falaram ali? Desculpa interromper. A segunda seria... O período, né? Qual foi... a segunda tá certa. A 1 que a gente tinha comentado sobre... Não, essa aqui é o período, né? É o período. Qual o período histórico da Guerra Fria, né? Isso. O período... o contexto do surgimento, do começo. Aquele discurso que provocou o início da Guerra Fria, então. Pode ser. Aquele discurso maravilhoso do Churchill, eu só lembro do pedacinho e cai uma cortina de ferro. Na Europa. O fato que determinou, né? Que foi foi Segunda Guerra Mundial, né? É o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso. Vou colocar só duas alternativas. Primeira Guerra. Fim da Primeira Guerra. Fim da Primeira Guerra. O fim da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra Mundial. Podia pôr mais uma ali, né, para diferenciar. O fim da Guerra dos 100 Anos. Não dá para dificultar muito. Confunde, né? É capaz de uns colocarem Guerra dos 100 Anos. Exatamente. Terceira questão, qual que é? A terceira questão, quais os países se confrontaram no período da Guerra Fria?
Porque qual a justificativa do termo Guerra Fria? Isso mesmo. Justificativa do termo Guerra Fria. A guerra foi travada no Círculo Rússia. Ártico. Ocorreu na Rússia. Isso. Na Rússia? Opa. Fazia Foi uma muito frio guerra no entre Círculo Polar. produtores de gelo. Foi uma guerra no Polo Norte. Ai, meu Deus, que barulhão. Ou aí a opção verdadeira, né, que seria o não confronto, né, com armas de fogo. O não confronto direto entre as duas potências. Isso. Eu acho que essa é a questão que eles mais acertam. Eles gostam desse tema da Guerra Fria, né? Sabe que esses dias eu estava dando aula sobre Guerra Fria, eles estavam empolgadérrimos. E eu tenho uma turma bem difícil de trabalhar, e esse tema bombou, assim, eles adoraram. Nossa, e daí tem muita coisa em comum, esses conteúdos, né? Eles adoram esses conteúdos. Nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial, e Guerra Fria, e ditadura militar, eles gostam também, né? Os meus alunos adoram, estão loucos para chegar à ditadura militar. Acho que tá bom, né? Acredito que... Não precisa responder, né? É só colocar aí as questões, né? A gente acaba falando na apresentação, né? Reflitam, é possível a aplicação dessa estratégia de avaliação com seus estudantes? Justifique. Nossa, eu acho que eu coloquei a resposta aqui, ó. Como trabalhar com essas metodologias, com tantos conteúdos no planejamento da CIED, que não contemplam avaliações internas ou externas? Acho que daqui dá para tirar a resposta, né? Se a prof achar que sim, pode tirar. Por mim também tá legal. Vamos elaborar aqui. Como que chama? É possível aplicação... aplicação... Opa, foi lá para baixo. Okay. O que aconteceu aqui? Não sei. Aplicação dessa metodologia... aplicação dessa metodologia não dá para ser feita dentro da organização do plano. Eu vi ali, prof. Hã? Tô aqui. Tô aqui. Tô fazendo a chamada aqui, daí eu tô mandou a mensagem errada. Mandei errado. Aí eu tô brincando com isso. Eu tô aqui. E o primeiro ano, vocês têm o primeiro ano do ensino médio? Eu me livrei esse ano. Eu trabalho só para de vida com o primeiro ano. História, segundo ano. O primeiro ano, ele tá faltando bastante... faltando, assim, eu senti falta de alguns conteúdos. Então, assim, o segundo ano tá sobrecarregado. E o primeiro ano, a sensação que eu tenho é que estão faltando alguns conteúdos que seriam bem importantes para eles entenderem os processos históricos de agora para diante. Sim. Tipo, formação das monarquias nacionais,
O processo das grandes navegações ficou muito assim, maias, incas, astecas, conquista espanhola. E ficou Então, eu solto, senti né? uma lacuna. Ficou Eu senti solto, né? Isso, Eu ano eu passado, acabei trabalhando com eles, esses conteúdos, né? Porque eu achei que ficou muito solto, porque eu falei, gente, vocês precisam como que entender não de dá para onde sair que lá surgiu isso. não dá lá para sair lá dos povos dos incas, dos povos daqui, né? E depois, de repente, começar a colonização aqui, né? É bem complicado, né? E daí acaba que não faz o fechamento da Idade Média, né? Não, né? E eu acabei trabalhando com eles acharam bem legal as aulas, porque daí eu montei um material diferente para trabalhar com eles, com mapas, mostrando como que aos poucos eles foram fazendo o périplo do continente africano e tal. Eles acharam bem legal, assim, né? E até aprenderam o que é um périplo do continente africano. Achei tão bonitinho. Mas, Que nome, né, professora? Périplo, né? Périplo. E Tomara eles que não se acharam inspire super para colocar legal. os filhos, né? E, gente, e a discussão do cabo, é Cabo das Tormentas ou é o Cabo da Boa Esperança? Os dois, né, que eles gostam, né? Porque daí eu brinquei com eles. Gente, vocês partiriam para uma viagem para as Índias sabendo que teriam que cruzar o Cabo das Tormentas? Aí a gente fez um monte de brincadeira com o nome na sala. Eu falei, vocês viram, gente, os monarcas daquele período também eram bons de mídia, de marketing. Mudou o nome, deu tudo certo. E daí são coisas até, né, como a gente está na sala principal, depois, pessoal, aí, se der uma olhadinha, ficou faltando coisa no primeiro ano. Isso mesmo. Enquanto que o segundo tá lá uma boleira de conteúdo para a gente trabalhar. No segundo você tropeça nos conteúdos, né? Você vai... Mas, gente, eu não falei isso para vocês, não. Ah, meu Deus, ficou faltando. Porque tá tudo tão aglomeradinho que a gente fica... Meu... Era Napoleão. Como que eu ia explicar para os caras que Dom João fugiu do Napoleão se não tinha era napoleônico no negócio? Exatamente. O próprio período ali do primeiro reinado, né? A primeira república, o Brasil cai lá na república nas revoltas, mas como que você vai explicar as revoltas se você não explica o contexto, né? São 2 aulas para as revoltas, é bem complexo. Porque daí eu acabei parando e numa, gente, o povo assistiu a tudo bestializado, acreditando tratar-se. Vamos de José Murilo de Carvalho. Virou até livro. Virou até livro. Mas são pequenos detalhes, né, que eu entendo que a história ficou muito resumida para 2 anos, né? Agora vai voltar os 3, né? De história. Graças a Deus. Nossa, eles estão felizes, os alunos, e assim, os do primeiro ano queriam que já implementasse para eles, assim. Coitados desses que vão ter que encerrar. Eles ficaram felizes, porque eu ia contando para eles da tramitação do projeto, como que era, o que estava acontecendo. E daí, quando eu falei que foi assinado, que foi sancionado, eles ficaram super felizes. Só que eles querem que para eles também passe a valer. Eu falei, eu acho que não vai rolar. Não, eles vão terminar nesse modelo que eles iniciaram. Coitados, né? Coitados. Vão ficar com uma falha. Serviram de cobaia. São 3 turmas, né? Não deu certo. Uma falha enorme. Mas eu falei eu particularmente fiz coro pedindo para que voltasse a carga horária, né, das disciplinas no terceiro ano, né? Eu fiz coro também, porque é um problema que acelerou, pense, todo o conteúdo, né, condensado em 2 anos, não só em história, né, em todas as disciplinas. Né? Acelerou muito, né? Então, para dar ênfase nos itinerários, né? Pois é, mas aí a gente ainda não tem a formação, não tem ainda os subsídios para dar a contento esses itinerários, né? E eu acredito que é legal quando vem acrescentar, aumentar a carga dele, a horária deles, né?
mas só substituir do jeito que foi feito foi um pouco atropelado, né? Então a gente estava torcendo também. Poderia até ter sido melhor, mas a democracia tem, né, a sua força e foi modificado, mas parece que no regular vai voltar a carga horária como era antes, né? 2.400 horas para as disciplinas básicas. Mas a ideia era que fosse para os cursos técnicos também. Isso que não mas passou eu entendi que no curso técnico vai voltar, não vai poder ser online, né? Porque nós fomos prejudicados em alguns cursos técnicos, onde a disciplina, várias disciplinas têm uma aula presencial e uma online, né? Que é um absurdo, né? Parece que no técnico mudou isso aí, né? Porque a grade não mudou, né? Então, aí, talvez aí o nosso desafio é que a gente tenha mais aulas para trabalhar, para poder a gente poder aplicar, né, Selma, né, professora Selma, nossas metodologias que a gente está aprendendo. Porque, vou ser bem sincero, quando eu aprendo alguma metodologia nova, eu não tenho problema nenhum, eu não sou resistente, né? Sou taxado, às vezes, de professor tradicional, tá? Porque é engraçado, né? Quando eu comecei, eu era aquele que queria trazer as coisas novas, mas o tempo passa por cima da gente, né? Como um rolo compressor. E, de repente, a gente já é o velho da escola. Quando eu entrei, eu tive aquele conflito com os professores do chicote. Como eu não falei, não foi nessa turma que eu falei do chicote, né? Não. Eu tenho a impressão que a educação que eu participei, que eu era aluno, era a educação do chicote. Ou se obedece, ou se faz, e se não, não tá bom. E quando eu comecei a ser professor, eu era contra o chicote. Eu não sentia nenhuma necessidade de reprovar os alunos, a não ser aquele que não faz nada mesmo. Não defendia a reprovação como algo muito valioso. Era a exceção para mim, desde sempre. Não fui bem visto de pensar assim, sabe? Eu tive colegas que me convenceram, não, é reprovar, não tem, é reprovar. Daí olha, eu prefiro até separar, vamos ver aqueles que dá para avançar, retém alguns, passa outros, né? Então, hoje vocês já sabem, né, de como é que a situação está, né, sobre a reprovação. E aí... Mas não adianta a gente não ter reprovação na escola pública, porque, na verdade, testes, avaliações, o aluno vai passar a vida inteira. Então, assim, não adianta a gente passar a mão na cabeça, eu acho que está errado. Eu acho que a escola pública tem que ensinar esse aluno a se virar no mundo lá fora. E se a gente não faz avaliação com eles mesmos não vão ter noção do que eles são capazes, né? Sim. É claro que a gente não pode assim, ser aquele... Eu, quando comecei a dar aula, Deus me livre, eu era durona. Hoje não, hoje eu tenho um olhar diferenciado para os alunos, eu faço avaliações muito diversificadas. Então, assim, o aluno que não fala, que não gosta de apresentar trabalho, se ele me apresentar de uma outra forma, eu aceito. Então, assim, mas ele vai ter que fazer a avaliação. De uma forma ou de outra, ele tem que fazer. Tem que fazer, exatamente. Tem que fazer. É o equilíbrio, né? Então, a gente tem conversado que, como é a nossa proposta de hoje, aqui, é uma avaliação a mais para a gente saber aplicar naquele momento, né? E poder valorizar, às vezes. Exatamente. Né? E o objetivo não é excluir o aluno, que a educação que eu participava era aquela, ó, você não serve, né? Você está fora, você está reprovado, vamos fazer de tudo para você sair da escola, né? Mas não é humanitário, né? A gente pensar só em excluir, né? Mas veja bem, quando os alunos, quando tem algum problema sério na escola, que envolve algum aluno, de briga, de alguma coisa mais grave, os próprios alunos cobram expulsão, né, da escola. É impressionante que assim eles custam entender que na escola pública não há como, porque é uma escola inclusiva, tal, mas eles mesmos acham que tem que ter uma punição, né? Sim, então, a punição... Isso, exatamente. Exatamente, perdão de interromper, eu achei... Isso, assim... até da questão do ser tradicional ou não... Eles gostam de aulas tradicionais, eles gostam, eles se divertem com as coisas diferentes. Eu procuro fazer o meio a meio, assim, né? Os alunos que eu estou dando aula no primeiro ano, hoje, eu conheço eles, dou aula para eles desde o 7º. Então, eu brinco, eu dou aula para vocês desde que vocês eram menor do que eu, então vocês me respeitam, né? Mas eles gostam, por exemplo, eles adoram que eu faça mapa mental no quadro.
Eles gostam de ter o material no caderno, entendeu? Eles gostam quando eu faço questõezinhas para eles fazerem, e daí a gente conversar sobre as questões, que é uma metodologia mais tradicional. Não Eles sei, pedem. professora. Quando eu Eu acho que é demoro, porque quando eu eles foram demoro assim para fazer, bombardeados de metodologias nos últimos anos. E aí agora eles é, estão com essa carência aí do mais tradicional. isso, Né? O eles próprio adoram. Educatron, eles amavam Educatron, né? Uhum, Slides, não sei o quê, mas todo mundo começou a usar. Virou um saco para eles, né? Então, quando a gente uhum, passa no quadro, eles adoram, porque aham. esse é o diferente agora para eles, né? Então, realmente. E daí, assim, de vez em quando eu faço uma coisa diferente. E eles já sabem que eu não faço todas as turmas de uma vez só, porque são muitas turmas, então eu não consigo. Aí eles falam assim: ah, professora, você está fazendo um negócio diferente no segundo ano. Quando é que você vai fazer com a gente? Deu calma, no trimestre que vem, gente, porque senão eu tenho que fazer bem feito e eu me perco se eu fizer todo mundo de uma vez. E daí eles ficam cobrando. Mas quando eu começo a fazer muita coisa diferente, quando é que você vai passar a matéria no quadro pra gente, professora? Porque eles acham legal também, né? Então eu acho que é bem isso, é o diversificar. É o fazer cada vez de uma maneira diferente, é, e ter o tradicional, porque eles acham legal, né? Eu vou fazer prova essa semana com algumas turmas. E é a primeira que eu faço no ano, assim, tradicional, individual, sem consulta. E daí eles estão assim, já tava na hora, né, professora? Porque você deu mole demais pra gente com as outras provas. Isso mesmo, galera. Eu já dei muito mole, agora vocês vão fazer uma provinha bem tradicional, bem bonitinho, tá bom? Tá bom. Aí, Ok, então, prof, muito legal escutar você, prof. Muito obrigado ah, pelo teu relato ali, né? obrigada Que eu. bom que a gente concluiu a tarefa hoje e ainda deu tempo de conversar um pouco sobre as metodologias, né? Trocar experiências, o objetivo é esse. Eu acho que já comentei, mas eu vou reforçar. A gente tem um tema lá no nosso Classroom chamado biblioteca, e eu quero fazer ele funcionar melhor, porque eu não quero perder a oportunidade de estar aqui com vocês e não ganhar um material compartilhado para trabalhar os conteúdos que eu tenho lá, porque eu tenho várias séries, eu tinha todas as séries, todas, do sexto ao terceirão. Agora eu consegui, por conta de virar formador, eu consegui diminuir uma escola, né? Mas só diminuiu uma série, só o oitavo. Agora não tenho o oitavo. Mas eu tenho o segundo ano, que é o conteúdo estava parelho com o segundo ano do médio, né? E eu quero que vocês compartilhem comigo e com os outros colegas os materiais. Por exemplo, agora a gente está trabalhando a Guerra Fria. Eu tenho certeza que vocês têm materiais muito bons de Guerra Fria. Ah, professor, mas é metodologia tradicional. Gente, uma atividade que a gente pode considerar da metodologia tradicional, uma prova tradicional, às vezes para eu transformar ela numa sala de aula invertida, não precisa ter muita coisa, né? Eu posso mudar um pouquinho ali a organização e já tenho uma inovação com o material que já está pronto com você. E eu quero. Você tem um vídeo, gente, se você pegou um vídeo bom que você já assistiu, tem o link, sabe que tá bonito, não tem nenhuma piadinha lá no meio, porque tem na internet, é isso, né? Já é muito perigoso pegar um vídeo da internet e passar para os alunos, né, sem ter assistido até o final, porque às vezes tem certeza que era aquele, mas às vezes é outra pessoa que postou com alguma coisa até perigosa lá no meio, até um vírus, alguma coisa. Então, se você tem um vídeo e tem uma atividade desse vídeo, compartilha com a gente. Tem lá já no bloco biblioteca, mas eu vou organizar isso. Vamos combinar para a semana que vem. Então, quem tem algo sobre os temas que a gente trabalhou aqui, que é Guerra Fria, ou ali participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ou da Segunda Guerra Mundial, também que foi visto nos encontros anteriores, ou qualquer outro material que você tenha vontade de compartilhar com a gente, ali prova, sequência didática, usando tirinha, usando alguma coisa, eu aceito. Pode mandar para mim no meu WhatsApp também, eu organizo lá na biblioteca, bonitinho, tiro o nome, né, deixo ele ali, se você autorizar para compartilhar com os colegas, aceito muito, porque a gente precisa disso, ó, professora Selma, para a gente acelerar, a gente tem que compartilhar material
né? Eu estou preparando uma aula para o sexto, você preparando uma para o sétimo, e eu tenho o sétimo também, você tem o sexto também. Se a gente trocar durante a semana, não é, sabe? Às vezes, aqui o trabalho é diferente, mas eu levo 30 segundos para encaixar. Para fazer do zero é trabalhoso, né? Então, a gente compartilhar material, compartilhar experiência é o caminho para a gente conseguir dar conta e ter novas ideias, né? Às vezes, o excesso de trabalho meio bloqueia, às vezes, a nossa imaginação, a gente compartilha com o colega. E eu estou defendendo os formadores também. Precisa sempre evoluir, precisa melhorar, precisa aprofundar, trabalhar a parte teórica da nossa disciplina, né? Foi falado na aula passada. Discutir os teóricos, a gente escutou o Lucchesi ali, uma citação do Lucchesi, a gente ficar bem amparado teoricamente para trabalhar é uma necessidade nossa, né? Então, gente, vou pedir para o primeiro grupo. Tem um grupo prontinho que gostaria de compartilhar? Temos aí 4 minutinhos para o grupo compartilhar, pode ser? Qual grupo que já está prontinho pode compartilhar a tela e mostrar as questões e responder ali também a resposta, quer ver? Deixa eu, antes de vocês compartilhar, queria só mostrar aqui o objetivo do nosso compartilhamento é aqui, ó. É possível a aplicação dessa estratégia de avaliação com os seus estudantes? Justifique, né? É essa a resposta. É possível fazer esse testezinho rapidinho numa aula, dentro da metodologia de sala de aula invertida, ou em outro momento também, qualquer outro momento, é possível, né? Essa é a resposta. Professora Isabela, pode ficar à vontade, né? Pode compartilhar para o seu grupo. Sim. Boa tarde a todos. Viu, professor, eu nunca... primeiro, formadores, é aqui em compartilhar, porque eu nunca compartilhei. Eu nunca fiz. Aqui tem uma barrinha com o microfone, com a câmera, uma barrinha aqui de elementos, né? Compartilhar a tela entre o levantar a mão e os emojis ali. Tá. É um quadrado com uma setinha para cima. Apresentar agora, né? Isso, vai apresentar agora, você escolhe ali a tua guia do material e tem que clicar também em compartilhar embaixo. Deixa eu ver. Será que é esse? Tem que dar um OK lá embaixo também. Para mim, quando eu clico aqui nesse ícone, ele aparece as guias que estão abertas para mim aqui no guia do Chrome, ali, ó, tem mais em cima, tem guia, janela e tela cheia, né? Acho que consegui. Daí, ali na guia do Chrome, você tem que clicar, vai estar escrito turma L, né? Apareceu turma L, só o meu tá travado um pouquinho aqui. Daí você clica em cima ali da turma L, daí tem que clicar embaixo em compartilhar, mais um clique. Eu acho que foi, né, ou não? Sim, aqui tá travado. A tela travou aqui para mim. Só um pouquinho que ela já... que a internet não tá ajudando muito. Professor, acho que é o mesmo documento, né? É o mesmo documento. Se precisar que eu compartilhe, eu posso compartilhar, professora. Foi. A Isabela conseguiu. Eu insisti um pouquinho aqui, porque daí ela já aprende para as próximas, né? Sim. Tá joia, prof. Fique à vontade agora. Então, nós somos a equipe 1, né, que é eu, professora Isabela, professora Maria Helena e a Silene. Então, ali nossa primeira questão... Posso ler todas as questões, prof? Pode. É rapidinho. Então, a nossa primeira questão ali é que nós, né, quando deu início à Guerra Fria, né, a segunda é porque é utilizado o termo Guerra Fria, a terceira, quais os países envolvidos e suas ideologias, e a questão aberta seria, né, comenta as principais características desse período. E ali a questão, né, da pergunta para a gente justificar se é possível a aplicação dessa estratégia, eu coloquei que sim, que pode ser eficaz em diversas situações e conforme a realidade e especificidade de cada turma. Bem rapidinho. Nossa. Acho que seria isso, né? Ok, prof.
É isso aí. Então, obrigado pela contribuição, né? Eu só vou fazer uma observação ali que a proposta dizia para a gente fazer, dar ênfase para maior parte de questões objetivas, né? Mas essa mesma questão é só a gente organizar um pouquinho, colocar as alternativas para sim. ficar mais rápido de aplicar, né? Ali, Aham. a proposta diz assim, um teste rápido só para eu conferir se o aluno estava preparado ali para nossa sala de aula invertida, né? Daí, se eu colocar as alternativas, fica um pouco mais rápido. Ok. Mas, dependendo da turma, eles conseguem ser rápidos também com essas questões abertas, mais simples, tudo bem se der o tempo. Não é obrigatório, assim, 3 objetiva e uma aberta. Pode ser as 4 objetivas, só não pode ser muitas questões, porque não é uma avaliação completa, né? É só um teste. E tem os 10 minutos, aí esse a gente fica. Agora eu vou sortear aqui, deixa eu pegar, girar minha cambuca aqui, para ver qual outro grupo que vai apresentar, a não ser que o outro grupo se manifeste. Eu vi aqui, olha, o grupo... Acho que somos nós, né? Cadê a Patrícia? Acho que é a Patrícia que escreveu isso, Patrícia. É o 2, né? Pode ser o grupo 2, fique à vontade também, prof. Cadê a Patrícia aí que escreveu para nós, que digitou? Mas acho que pode ser também o outro grupo que eu vi que está mais completo. O nosso está bem parecido com o que já foi dito. Acho que eu vi lá que tem o grupo 3 que está mais... ali. Pode ser, eu acho então, que é melhor. pode ser o nosso, 3. Grupo 3, pode ser o grupo 3, professora Deixa Selma. eu colocar lá. Esse aqui, né? Não. Não. Não está aparecendo para mim aqui. É esse aqui? Acho que Deixa é, que eu né? compartilho, então, prof. Compartilhar. Deu certo, prof, acho que é esse mesmo. Deu, né? Uhum. Ai, não estou conseguindo... Ah, tá. Aqui. Então, aqui a gente colocou as questões, né? Quais as... Aí tá, o negócio está pegando em cima. Quais os países que se confrontaram no período da Guerra Fria? Aí a gente colocou as 2 alternativas. Embaixo, o fato que determinou o início da Guerra Fria. E aí a gente colocou lá 3 alternativas, né? Eu não estou conseguindo manusear esse trem aqui. Quer que eu fale, prof? Então, nós temos ali, ó, a 2, que pode ser a 1 também, né? O fato que determinou o início da Guerra Fria, já para pegar esse contexto, né? Aí nós temos a opção A, o fim da Primeira Guerra Mundial, opção B, o fim da Segunda Guerra Mundial, ou opção C, o fim da Guerra dos 100 Anos. Aí na 3 nós temos justificativa do termo Guerra Fria. Letra A, porque ocorreu na Rússia. Letra B, foi uma guerra no Polo Norte. Ou letra C, o não confronto direto entre as potências Estados Unidos e União Soviética. E aí, na questão aberta, a gente pediu para conceituar a Guerra Fria, e aí a gente explica para os estudantes, né, a questão do bloco socialista, capitalista, né, que se confrontaram aí pós Segunda Guerra Mundial, para ver qual era o mais potente, econômico, com armas, etc. E lá embaixo tem a questão, lá, A última questão, né, que é aqui, ó. se é possível a aplicação dessa estratégia de avaliação com os estudantes, justifique. Aí a professora colocou a aplicação dessa metodologia não dá para ser feita dentro da organização do planejamento da SEED, no RCO, pois não contempla as avaliações internas e externas. É possível essa avaliação em alguns conteúdos apenas, mas aqui na aplicação desse conteúdo de Guerra Fria, sim, é possível, né? Essa aplicação, e nesse formato de questões 3 objetivas e uma aberta, né, é um teste rápido ali que é bem legal, até bem rápido ali para os estudantes fazerem, e a gente dá início àquela metodologia do debate, né, sobre capitalismo e socialismo, que a gente fez na aula passada.
Ok, muito obrigado ao grupo... Grupo 3, foi esse? 3. Olha que legal. Então, eu preciso só fazer uma observação ali que vocês já sabem, provavelmente, mas a questão, quando as alternativas que são chamadas de as erradas, né? Que chama de distratores, a gente pode pensar sempre como sugestão, tem uma realmente nada a ver, ou duas assim que não tem nada a ver, mas tem uma, o gabarito, a correta, e outra, assim, que esteja só um pouquinho errada, né? Só com alguma coisa errada ali, só para ela ficar bem validada. Mas eu adorei a alternativa, Guerra Fria, porque aconteceu na Rússia, na Sibéria, né? Um bom distrator, né? No Polo Norte. No Polo Norte, porque, viu, mesmo sendo para nós bem óbvia, né? Se o aluno não sabe do que se trata, ele pode achar assim, olha, uma guerra que aconteceu no ambiente gelado, né? Na Antártida, né? Ok. Então, meu povo, que bom que a gente já conseguiu compartilhar. Temos ainda o tempo que eu preciso para dar o andamento aqui. A professora Selma, que está compartilhando, puder cancelar já o compartilhamento, por gentileza? Eu acho que não, porque eu não consegui sair daqui. Não conseguiu sair? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se sou eu. É o da Valéria? Valéria, acho que é a Valéria. É o da Valéria. Tá, Uhum. deixa eu sair, acho que saiu, né? Ok, certo. Muito obrigado. Prof, tomara que na próxima aula a sua câmera esteja funcionando para eu poder ver as suas reações, mas tá tudo bem hoje. Não deu certo, mas aí pelo áudio foi muito boa a sua contribuição. Tá bem. Eu vou aqui compartilhar de novo a nossa aula. Estamos aqui concluindo o compartilhamento, né? Foi muito proveitoso, o nosso objetivo era esse. Eu vou anotar aqui as contribuições sobre a questão do tempo, né? Eu já repassei, né? Que no nosso planejamento tem que levar muito isso em conta. Eu não consigo, em todas as aulas, muito boa. Eu vou pedir para vocês fazerem uma gentileza para mim. Agora aqui no Forms, já vou compartilhar aqui no chat. Já vão fazendo isso, por favor. E peço também que vocês me retornem. Está funcionando esse link? Porque eu já respondi ele e eu não consigo mudar nada nele aqui agora. Eu respondi ele na minha formação, né? Esse é o link da avaliação da aula. Vou pedir a gentileza para vocês escreverem o que vocês colocaram ali, sabe? Eu achei muito legal, muito pertinente esse cuidado ali. A gente não vai poder usar em todas as aulas, né? Não vai ser possível por conta, né, dos argumentos que vocês colocaram ali. Eu achei bem legal. E esse que é o lugar certo da gente conversar ali, né? Para ficar registrado. As nossas palavras faladas têm um peso, mas as palavras escritas, elas permanecem, né? Elas ficam registradas. É muito legal colocar. Então, aqui já compartilhei para vocês o link do Forms, da avaliação de hoje, mas eu tenho mais um. Hoje eu tenho mais um, que quer que todo mundo preencha. Por favor, preencham o link pedido pela professora Denise, que elabora os materiais, que é a respeito dos próximos conteúdos, né? Olha, gente, a síntese da reunião, para ficar completinho, discutimos o que é o teste de garantia do preparo, compreendemos os benefícios para a aprendizagem e aplicação do teste de garantia. Ele não é obrigatório, eu posso fazer a sala de aula invertida sem o teste, até por conta do tempo, né, que foi colocado pelos colegas. Mas ele é uma estratégia boa que serve também para outras metodologias. E aí a gente planejou um teste de garantia e refletiu sobre a sua aplicação. Eu me dou por satisfeito. Olha, gente, o outro formulário que eu falei para vocês, que é pedindo sugestões para a próxima jornada, sabe? Para a próxima jornada. Então, tá aqui os dois links. Tem o
o da avaliação de hoje, e tem a avaliação mais ampla, pedindo sugestões sobre os próximos temas. Qual é o tema que a gente vai, né, trabalhar, que eu gostaria de trabalhar em história na próxima jornada? É o lugar para a gente preencher. Ok? Eu vou fazer aqui, ó. Contribua conosco, eu já falei, né, no formulário, já mandei os dois. Sobre as atividades do GE. Professor, como está o preenchimento do seu diário formativo? Como está o andamento da sua implementação com os estudantes? Está tudo dominado? Lembre-se do prazo das atividades. O diário formativo, gente, é na próxima sexta, até às 23h59, tá? Quando der meia-noite, o prazo já acabou, já fica em atraso. Então, é sexta-feira agora, dia 16/8, coloque na agenda, tire suas dúvidas, aproveite. Nós ainda temos aqui, ó, 11 minutos, dá tempo. E o relato de implementação, temos um prazo maior. João, eu já enviei o meu. Só deu uma olhadinha lá? Joia, prof. Amanhã eu vou fazer essa conferência, né? Até amanhã, até sexta de manhã, eu quero ter olhado para ver se faltou alguma coisa, dá tempo de eu dar um retorno, né? Mas eu vou pedir para vocês mesmo, quem já está com tudo completo, né? É bom dar uma revisada se todos os links estão lá, das 5 primeiras... Das cinco primeiras reuniões, precisa do link do formadores, ali do momento em ação. Dos outros, é a autoavaliação, e o de hoje também é sobre um relato sobre a jornada até aqui. Um parágrafo, né, bem citado, colocando as suas impressões sinceras sobre o curso até hoje, é o diário de hoje. Tá? O diário de hoje é bem fácil, está lá o encontro 8, e é o último, né? Até o encontro 8, estando completo, os links estão lá, né? Foi preenchido os espaços de maneira completa ali, pedindo o que foi sugerido, no próprio slide tem a sugestão, nota 10. Tá? Eu tenho a rubrica, gostaria de compartilhar rapidinho aqui a rubrica, para vocês verem aqui, da atividade avaliativa, do diário formativo, que é a rubrica. O que é a rubrica? Só para vocês verem aqui, eu vou compartilhar essa guia. Vocês estão vendo aqui, olha, tenho 1, 2, 3, 4. São 4 linhas para eu avaliar, tá? Cada uma vale 10. A primeira, ó, o diário foi registrando as produções colaborativas e individuais no arquivo disponibilizado no Google. Tá? Os índices que devem ser apresentados para essa dimensão. Nome, formação profissional, componente de atuação, local de atuação, primeiras impressões, entrega na data e a dimensão a respeito dos slides que dialogam com a R1, a reunião 1, né? Então, tá aqui. Se você completou aqui, ó, registrando as produções colaborativas ali nos slides, joia. Contribuições e reflexões também, ó, apontamentos e comentários sobre a formação. Tem um espaço ali para fazer o comentário, né, sobre a formação, ali no diário formativo, o slide. Indicando mudança de percepção de uma ideia, as experiências vividas, né, aquele preenchimento sobre o que foi feito. Apontamentos e experiências da dimensão serão mensurados a partir dos seguintes elementos, ó. Apontamentos sobre o que pensava antes do grupo de estudo e o que pensava depois, né, ali ó, na R2, slide do diário que dialoga com a R3, experiências compartilhadas no grupo de estudo, e slide que dialoga com a R4, percepção sobre o planejamento da implementação. Então, ó, sobre a R1, R2 e R3, tem aqui, ó, percepção no planejamento da implementação, experiências compartilhadas, registro das atividades, ó, então eu preciso dos links, né, das atividades da reunião, até a reunião 5 tem a necessidade dos links. E por último, a autoavaliação, que é o que vocês fizeram na R6, 7, né, e aí os últimos apontamentos na R8 também, ali sobre isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou continuar por aqui. Tá na hora do nosso print, gente. Tá na hora do print. Todo mundo com a câmera aberta, por favor.
Um sorriso bonito. Aqui. Alterar o layout aqui para um mosaico maior. Aqui. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Ok, que beleza, meu povo. Tá dado o print, já deixa eu só colar no nosso material aqui, antes que eu perca, porque o print fica ali, se eu não der o Ctrl V agora, eu perco o print. Na aula passada, quase perdi. Ok, meu povo, então, quem tem alguma dúvida, quem quer compartilhar agora alguma coisa, fique à vontade, mas os outros eu desejo um bom final de semana, aliás, um bom resto de semana. Por favor, o diário informativo, até sexta-feira, completinho, podem mandar no WhatsApp, qualquer dúvida, tá? Aquela conferência eu vou tentar fazer, mas eu não prometo que eu vou conseguir ver de todos, né? Mas eu sei que, estando completo ali, eu vou ser bem generoso, tá joia? Qualquer coisa eu vou continuar aqui, mas até o final da aula, vou encerrar a gravação agora.